Todos nós sabemos que o rei Davi tinha uma rica devoção a Deus e um fascínio muito grande por música. Ele tocava um instrumento que se chama harpa. O historiador Joséfo comenta que esse instrumento, como sendo sinor, era um instrumento que contém 10 cordas, pelo menos. Esse instrumento era fabricado do intestino delgado de ovelhas. Este era o material que se usava na época para a construção desses instrumentos. No livro de Samuel, observa-se que Davi tocava esse instrumento com as suas mãos. O seu som era suave e extremamente harmonioso. Quando ele se tornou rei, como era muito devotado a Deus de todo o seu coração, ele transformava as suas orações em uma forma de música. Isso se percebe através dos salmos que foram escritos por ele. Essas letras eram delegadas aos mestres de louvores na tenda que ele, Davi, havia armado ao lado do seu palácio. Isto está registrado em 1 Crônicas 16, de 1 a 4, como por exemplo, no Salmo 4, Salmo de Davi ao mestre de canto com instrumento de corda. Ou seja, esse salmo era orado em forma de música pelos tocadores de instrumentos de corda nos serviços do tabernáculo do rei. Essa oração foi feita tanto por Davi, bem como os mestres deveriam orar também por ele, acompanhado com instrumentos de corda. Já no Salmo 5, Davi delega essa oração feita por ele aos mestres de canto que tocava a flauta. Dá para mais ou menos imaginar como seria esse salmo cantado acompanhado por flauta? Dá para pensar aí como era mais ou menos? Cada palavra sendo acompanhada perfeitamente na mesma tonalidade da flauta. Já no salmo, do Salmo 6 ao Salmo 12, Davi delega essas orações feitas por ele, que deveria ser orada em forma de canto acompanhada com instrumento de corda em tom de oitava. O tom de oitava poderia ir tanto para agudo como grave. Sendo assim, esse salmo tinha momentos da mesma nota serem com uma tonalidade alta e em certas ocasiões com tonalidades baixas. Muito interessante e criativa a forma que Davi orava a Deus. Penso que os sons mais intensos revelam os momentos intensos da oração, ou como se fosse colocando em forma de som os sentimentos das suas palavras, né, em ressonância com a harmônica do som, com a sua alma também. Existem ainda alguns salmos de Davi que deveriam soar no tabernáculo pela manhã em forma de melodia. Melodia acontece quando há encadeamento de sons harmoniosos em diferentes tons e intervalos regrado em forma de ritmos. Isto traduz para a gente que a oração deve ter um ritmo e uma constância, e seguida por um intervalo também. Já no Salmo 32, no Salmo 42, no Salmo 44, são salmos didáticos. São aqueles que possuem o objetivo de ensinar. Muito interessante isso. Isso significa que através da oração cantada se ensina, se instrui. Isto alimenta a alma na confiança dos feitos do Senhor. E acontece isso nas nossas orações também. Se lembra dos grandes feitos do Senhor, isso soa como uma melodia de incentivo na nossa alma. Já no Salmo 45 é um salmo didático e melódico. É um ensino harmonioso. No Salmo 46, cantado em voz de soprano, aquela tonalidade bem aguda e está acompanhado com um instrumento harmonioso, deve ter sido fantástico. No Salmo 120 ao Salmo 134, cânticos de romagem, cânticos destinados a quem viajava. Dá para imaginar aquelas caravanas, né? E as pessoas cantando nessas suas romarias. Então, meu querido, quero lhe incentivar a orar a Deus, se colocar diante dele através da oração, da música, cantando e salmodiando a Deus. Cante músicas novas no seu dia a dia. Apresente-se diante dele com hinos e voz de louvor. Faça ritmos nas suas orações, com tons altos e baixos na medida que for intensa. Ore silenciosamente, fazendo pausas com palavras rítmicas. Bata palmas diante dele e celebre com voz de júbilo. Cante as suas orações suavemente.
ore intensamente, ore didaticamente, ore e cante um cântico novo, pois as suas misericórdias são diárias. O rei Davi foi um servo de Deus que o agradou pela forma que se relacionava com Deus. Então receba o meu incentivo, em nome de Jesus. Deus abençoe.